Muito bem, boa noite pessoal. Eu vou comentar um pouquinho sobre a redação do Enem, né, cuja prova vocês fizeram hoje, Enem 2012. Muito bem, primeira coisa que a gente sempre tem que analisar é a frase tema, e entendendo a frase tema, quais são as limitações, quais são os pontos que não devem ser abordados na redação, já que essa frase constitui um recorte dentro de um assunto um pouco maior. Nesse caso, a banca propôs uma discussão sobre o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Primeiro, um comentário rápido. Muitas pessoas talvez tenham estranhado, né, esse tema, esse assunto, de maneira geral, achando até que ele não faça jus à tradição do Enem. Eu discordo um pouquinho disso. Acho que apenas ele não é muito óbvio. Ele é um tema interessante, bastante atual, que propõe um debate que tem bastante relação com a tradição do Enem, ou seja, uma discussão sobre alguma coisa importante do ponto de vista da construção do país e que tem implicações sociais, culturais, econômicas bastante significativas. Então a frase tema, analisando cada uma de suas palavras aqui, ela traz essa palavra movimento. E aí, quando se trata de movimento imigratório, é como se a banca estivesse querendo que nós discutíssemos uma tendência e não alguns casos que possam acontecer aqui e ali, mas um fenômeno mais amplo. Também eu chamo atenção para o fato de essa palavra, na verdade toda a expressão aí, estar no singular. Então, mais do que falar sobre os vários tipos de imigrações ou as várias origens de imigrações, o aluno, o candidato, deveria entender o todo do fenômeno, ok? Bom, a palavra imigratório, ela diz respeito à mudança de país, não se trata de falar sobre migração interna, né, que já foi uma discussão bastante importante na história do país. Outro aspecto aqui, essa partezinha para o Brasil, né, essa preposição indica um destino, então o Brasil como destino e não como origem, né, de imigração. Lógico, também o Brasil foi, ainda é, origem de imigração para alguns países, mas não é essa a discussão. E, por último, a localização temporal no século XXI. Então, é lógico que você pode, na sua redação, falar sobre o histórico das imigrações para o Brasil, mas o debate, aqui neste caso, são as imigrações atuais. Tudo bem? Bom, para entender um pouquinho melhor o que esse tema esperava, é interessante observar a coletânea. O primeiro texto é um texto que fala justamente da tal perspectiva histórica que eu acabei de citar, e comenta um pouquinho sobre como os imigrantes tradicionalmente procuravam trabalho, alguma perspectiva de vida no Brasil e ajudaram a formar parte da nossa cultura. Então, alguns hábitos, valores de algumas regiões, muitos termos, né, nosso idioma têm a ver com esses movimentos de imigração. A gente pode dizer até que o próprio descobrimento do Brasil se seguiu a um fluxo desse tipo, né? Algumas décadas depois, naturalmente, 1500. E aí o que se poderia pensar é que se essa caracterização cultural e econômica da imigração aconteceu no passado, ela também pode estar, de alguma maneira, se reproduzindo no presente. O segundo texto tem um mapa e ele fala um pouquinho sobre um caso específico de imigração atual, que é a imigração de pessoas vindas do Haiti, sobretudo depois da tragédia do terremoto de 2010. Nesse texto, há uma coisa bastante interessante de se comentar, que ele fala que o perfil dos imigrantes do Haiti não é como se poderia esperar necessariamente ou predominantemente o de pessoas muito pobres, né? Há pessoas de classe média, pessoas com alguma qualificação vindo para o Brasil, em busca de mais oportunidades, melhores oportunidades, provavelmente, não é? E ele também cita no seu final, faz um comentário assim, né, um pouco provocador, no sentido de saber até que ponto o Brasil, que sempre criticou o Brasil, enfim, autoridades brasileiras e muitas pessoas no país, né, então essas pessoas sempre criticaram a política, as políticas externas de alguns países europeus, talvez até também dos Estados Unidos, no que tange a relação com os imigrantes, e agora o próprio Brasil está submetido a essa situação, né, então como lidar com isso? E por último, o terceiro texto fala do caso da imigração de bolivianos para o Brasil. E aí faz uma diferença em relação ao texto 2, no sentido de que aqui o perfil dos imigrantes é um perfil de pessoas realmente mais pobres, um país que enfrenta uma situação
em termos dos seus índices sociais, muito crítica, e aí as pessoas procuram alguns países como destino. O Brasil é um desses países, e aí, naturalmente, com o nosso conhecimento de mundo, né, nós entendemos que isso tem a ver com o atual cenário da economia brasileira, né, uma economia que vai bem, que funciona bem em diversos setores, em várias regiões. E aí, também nesse texto, existe essa ênfase na dimensão econômica da imigração. A gente sabe que em muitos lugares a imigração se dá por razões políticas, né, às vezes uma perseguição, às vezes uma discordância em relação a algum regime, mas que no caso da imigração para o Brasil há algo de econômico principalmente aí. Bom, feita essa análise da coletânea, o que sempre nós recomendamos é que o aluno pense no roteiro de abordagem, né, que seja adaptável a esse tema em particular. E aí algumas perguntas podem ser feitas. Primeiro, entender propriamente o tema, né? Fazer a pergunta para si mesmo, o que é isso aí? O que é a imigração ou esse movimento imigratório para o Brasil? Nesse sentido, uma resposta bastante simples é de enfatizar que se trata de uma tendência atual e que está relacionada a países que não tradicionalmente imigravam, né? cuja população não tradicionalmente imigrava para o Brasil. E aí, pelo que a coletânea apresenta, existe uma ênfase na América Latina. Né? Fala-se do Haiti, da Bolívia, a gente pode supor outros países em situação semelhante. Talvez, se o aluno quiser, ele pode relacionar também essa tendência à vinda de pessoas de países centrais, né? Países desenvolvidos do mundo chamado rico, né? Que, em meio à crise econômica, né, que assola o mundo há alguns anos, tem procurado algumas oportunidades também no Brasil. Né? Há essa tendência, já que nós temos uma demanda por alguns profissionais de alta qualificação, e esses profissionais nem sempre são encontrados aqui no Brasil. Então, a gente passa digamos assim, importar, né, esses profissionais. Então, embora do ponto de vista numérico isso talvez não seja muito importante, do ponto de vista econômico é relevante, seria interessante você pensar nessa hipótese também. A segunda pergunta, né, que a gente pode fazer é tentar explicar, tentar entender por que essa tendência está se consolidando dessa maneira. E aí, a principal explicação, a coletânea já nos havia apresentado, nós confirmamos, é que tudo isso aí tem a ver com economia. E a economia num duplo sentido. De um lado, o Brasil se tornar um lugar atraente. Né? O Brasil, no cenário da América Latina, em que há certa proximidade cultural, embora com diferença de idioma, ele passa a representar quase como uma potência local. Né? Então, a gente até assiste no noticiário, a gente ouve falar sobre críticas, né, a um certo imperialismo brasileiro, né, que ironicamente atingem a nossa liderança, que talvez em alguns cenários seja uma liderança que crie dificuldades para alguns desses países. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que existe uma atratividade econômica. E, na outra ponta, né, dessa atratividade econômica, existem os fatores, digamos assim, de expulsão, fatores de repulsa para essas populações que vêm para o Brasil. E aí, basicamente, estamos falando de condições desumanas, subhumanas, ou condições muito ruins de vida, falta de perspectiva. Isso pode estar relacionado a uma tragédia, mas como um terremoto, né, no caso do Haiti, mas sempre lembrando que uma tragédia natural ela pode ter diferentes efeitos. E no caso dos países mais pobres, esses efeitos são muito mais sentidos. Então a pobreza acaba sendo mais relevante do que a própria tragédia em si. Então, a ênfase aqui é que existe uma causa, um fator, uma explicação econômica, fundamentalmente. A terceira pergunta é uma pergunta, digamos assim, menos óbvia, né, mas que deveria ser feita, que é sobre o problema. Né? Qual o problema dessa migração? O que há de desafiador? Por que isso seria preocupante para o Brasil, né, para os brasileiros? Bom, a primeira resposta que a gente pode encontrar seria dizer que, lógico, qualquer movimento populacional, qualquer fluxo significativo de população tem impactos. Né? Alguns impactos podem ser positivos, mas há os impactos negativos. Então, um país que recebe migrantes como o Brasil, ele pode, do ponto de vista cultural, aprender muito, né, se enriquecer pelas trocas. A gente olha para a história e vê que isso aconteceu, isso pode continuar acontecendo. Então esse é um aspecto bem interessante, né, que a cultura de outras localidades pode ajudar a formar a nossa, a reformular,
a reciclar a nossa. Por outro lado, ainda dentro dessa dimensão cultural, existem os problemas de convívio, os problemas relacionados à intolerância. Todos os países do mundo que de alguma maneira recebem muitos imigrantes de outras nacionalidades, acabam tendo algumas dificuldades, seja da população local, seja dos próprios imigrantes, no sentido de se conviver em harmonia. Então esse é um ponto aí negativo. E do ponto de vista socioeconômico, a gente poderia citar que algo positivo ligado à produtividade. Lógico, preciso pensar que as pessoas, né, que vêm para um país, elas vêm em busca de oportunidade de trabalho, e quando essas oportunidades existem, a gente pode dizer que o Brasil, o país, se beneficia dessas pessoas, né? Agora, por outro lado, muitas vezes essas pessoas têm uma demanda por serviços sociais, de saúde, de educação, enfim, de acolhimento, que é uma demanda que pode ser uma demanda custosa para o país. E não é só a questão de ser custosa porque vai se gastar dinheiro com isso, mas porque se o país já apresenta algum déficit social, é como se, com os recursos aqui disponíveis, nós pensássemos primeiro em atender as pessoas do próprio país e, num segundo plano, as pessoas que vêm de fora. Esse seria um raciocínio bastante natural, né? Então, a gente pode resumir e dizer que o problema aí é que pode haver algum tipo de intolerância, e a intolerância pode estar ligada à violência, à exclusão. A gente assiste a isso em outros países, é preocupante que isso possa acontecer no Brasil, e também a questão da dificuldade de ter oportunidades para todas essas pessoas, quando as pessoas do próprio Brasil não encontram oportunidades tão plenamente assim. E aí a gente pode também entender que o problema dessa imigração, dessa tendência, desse fenômeno, é que a gente então se coloca diante de um desafio de ser uma potência, de ser uma liderança, de ser um país que atrai outras populações. Então, o que fazer? Limitar as imigrações? Ter uma postura talvez assim mais radical, né, ou excludente? Ou manter essa postura includente, né, de aceitação? Mas se aceitarmos, será que vamos conseguir acolher suficientemente essas pessoas? Então como é que vamos lidar com esse novo desafio, né? Porque aparentemente ele é uma novidade na maneira como ele está sendo colocado. E aí, finalmente, a quarta pergunta, não menos importante, aliás, importantíssima, é a pergunta sobre o que fazer diante dessa situação. Na verdade, essa pergunta ela é antecedida da outra, que é sobre qual é o problema, porque afinal de contas nós precisamos, no Enem, apresentar uma proposta de intervenção, uma proposta de solução. E uma proposta de solução pressupõe um problema, então por isso identificamos o problema. Então, aí sim o que fazer? Na verdade, mais do que detalhar propostas, eu queria sugerir a vocês que existem dois caminhos complementares, né? Se nós dissemos lá na nossa análise que o problema é econômico, e esse problema econômico tem a ver com fatores de atração e fatores de expulsão, né, para simplificar, então nós poderíamos pensar o seguinte: se esses países que exportam, digamos assim, imigrantes para o Brasil, se esses países têm situações críticas, dificultosas do ponto de vista socioeconômico, então o Brasil pode exercer um papel de liderança no sentido de ajudar esses países a se desenvolverem, né? Há um pressuposto dentro do cenário geopolítico que é o de que quando existe um desequilíbrio muito extremado entre os países, isso acaba sendo ruim para todos. Então, o Brasil pode exercer esse papel em termos de política externa de uma referência para que esses países se desenvolvam. E se eles se desenvolverem um pouco mais, talvez diminuam esses fatores de expulsão. Então, por exemplo, no caso do Haiti, com o novo terremoto, nós desempenhamos um papel importante ali na ajuda humanitária. Mas a ajuda humanitária, ela sempre é muito restrita no tempo, né? Então, você ajuda uma pessoa hoje, amanhã, depois de amanhã, mas como é que essa pessoa reconstrói sua vida para ter autonomia? Então, estamos falando de alguma coisa um pouco além dessa ajuda solidária. Estamos falando de projetos de desenvolvimento regional, ok? E, do outro lado, imaginando que
essa tendência não vá se reverter de uma hora para outra, até porque o tal desenvolvimento regional é muito lento, é preciso que o país desenvolva alguns projetos de integração dessa população que vem para cá. Essa integração pode ser entendida como uma integração mínima ali, no curto prazo, alguma coisa muito imediata de acolhimento dessas pessoas, né? A gente ainda não tem na nossa estrutura política, digamos assim, órgãos que façam um trabalho um pouco mais integral, né, de cuidado com os imigrantes. Isso pode ser desenvolvido. E, a longo prazo, podem ser criadas propostas ali de qualificação dessa população estrangeira, de preparação para a integração cultural com o Brasil, de desconstrução de eventuais discursos de intolerância que surjam entre nós. Então estamos falando de uma integração cuidadosamente feita, na medida em que, se nós pararmos para pensar, esses imigrantes, eles não precisam, não devem ser rechaçados pelos brasileiros como se fossem ameaças, né? São pessoas com as quais nos identificamos do ponto de vista humano, né, se tivermos um pouquinho de sensibilidade, e que, de uma certa maneira, gostaríamos de ajudar na medida de nossas possibilidades. Então, acho interessante, na verdade, importante que vocês, no discurso das propostas de solução, tenham tido muito cuidado para evitar o caminho fácil de fechamento de fronteiras ou o caminho fácil de restrição à imigração. Fácil, que eu digo, do ponto de vista do discurso. Na verdade, ele é muito difícil de ser colocado em prática, né? Ainda mais com as fronteiras como as brasileiras. Mas o que eu estou querendo dizer é que, como no Enem há essa premissa de que as soluções sejam soluções respeitosas aos direitos humanos, é importante entender que é como se fosse necessário que o nacionalismo, né, eventualmente o patriotismo, que faz com que nós queiramos erguer barreiras ao outro, ele tem que ser um pouquinho desmontado, ou ele tem que ser um pouquinho mais flexível, né, diante desse desafio, porque, afinal de contas, existe algo que nos une às pessoas para além da nacionalidade, né, essa é a nossa dimensão humana. Muito bem. Finalmente, eu relacionaria esse tema com alguns pontos da matéria de RIT, né, Redação e Interpretação de Textos, nossa disciplina aqui no AZ, que mais recentemente podem ter ajudado vocês nessa redação. Primeiro, aquela proposta sobre a nova imagem do Brasil, que não era exatamente isso, de maneira alguma, mas que talvez tenha levado muitos de vocês a refletir um pouquinho sobre o crescimento do Brasil, sobre o Brasil se olhar no espelho, né, identificar uma nova imagem para si mesmo. É interessante porque esse tema coloca exatamente isso, né, de um país que era a origem de muitos imigrantes, por exemplo, para os Estados Unidos, em busca de um sonho, né, de construção de uma vida, para o Japão, enfim, para outros países, o Brasil se torna o lugar para onde essas pessoas vão. Então, essa é uma imagem nova. Uma outra coisa que me passou pela cabeça é que aquele eixo temático de imagens do Brasil e do brasileiro teve alguns pontos que têm relação com esse tema, né, sobretudo a parte em que a gente discutiu a formação da nossa história, aqueles estágios de formação, desculpa, não da nossa história, da nossa cultura, né, os estágios de formação dessa cultura, e como as matrizes, né, africana, indígena, europeia, foram construindo isso que é a identidade do Brasil hoje. Se pararmos para pensar, né, e entendendo que a história é uma coisa dinâmica, que ela acontece no presente, esse tema diz respeito a como isso está acontecendo justamente agora, em algumas localidades. E, nesse sentido, a discussão sobre o que é a identidade brasileira, se existem riscos diante da globalização, se estamos perdendo, se estamos ganhando, se é preciso haver protecionismo, ou uma assimilação à crítica, ou então uma filtragem, né, uma reciclagem de referências, tudo isso, de certa maneira, pode ser usado nessa redação. E, finalmente, o eixo temático de questões sociais, principalmente aquela parte no início em que falamos um pouquinho sobre o Brasil, o crescimento econômico do Brasil, e em contraste com o seu déficit social, ou seja, seus indicadores sociais, o IDH, ou o índice de Gini, que mostra, né, a concentração de renda, que indica no Brasil uma distribuição de renda ainda muito ruim, né, embora com avanços. Acho que isso aí seria interessante para fazer aquela ressalva que é assim,
Olha, é lógico que temos que ter uma postura de aceitação, de assimilação, né, de integração de imigrantes, mas nem todos os problemas sociais do Brasil estão resolvidos. Então existe aí um paradoxo. O Brasil se torna um país muito atraente, né, porque economicamente ele se desenvolveu bastante, há uma estabilidade que atrai as pessoas, há oportunidades. Por outro lado, esse desenvolvimento econômico ele ainda não se fez sentir de forma plena do ponto de vista social. Então, o Brasil não é um caso clássico de um país super desenvolvido que tenha muitas oportunidades. Não, ele vive ainda em meio a uma certa crise social. Isso poderia ser uma referência interessante para a redação. Bom, acho que esses são os comentários gerais. Lógico que isso está longe de ser algum gabarito, né, para a redação, mas pode servir um pouquinho para orientar vocês logo depois da prova e para se referenciarem, né, em relação ao tema. Tudo bem? Espero que tenham feito uma excelente redação. Ok? Tchau, tchau.